Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem já chegou. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. O Núcleo de Mediação Empresarial da Camis tem o prazer de apresentar esse webinar, que tem como tema a Convenção de Singapura e seus reflexos econômicos e negociais. A convenção é um tratado multilateral sobre acordos de liquidação internacional resultantes de mediação, também conhecida como Convenção de Singapura sobre Mediação. E ela foi preparada pela Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, que é a UNCITRAL. Esse tratado ele tem o objetivo de facilitar o comércio internacional e promover a mediação como uma alternativa, um método que seja efetivo para resolver as disputas comerciais. Então, a ideia é garantir mecanismos eficazes que permitam a aplicação de acordos internacionais de liquidação que são resultantes de mediação, porque as soluções mediadas agilizam e barateiam os litígios de comércio internacional. Para falar sobre a convenção, para falar sobre o objetivo dela, o ambiente de negócio brasileiro, os reflexos disso e o viés econômico, nós convidamos hoje a nossa palestrante, Carla Araújo. Carla é graduada em Direito pela PUC Paraná, pós-graduada em Administração pela FAI Paraná, mestranda em Administração pela Escola de Negócios da PUC Paraná, membro do Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada, do CEBAR, membro da SAL, Singapore Academy of Law, e foi coordenadora do Café com Mediação do Paraná de 2016 a 2020. A Carla esteve junto com a delegação do International Mediate Institute, a convite do governo de Singapura, juntamente com Nazaré Serpa, que é um dos maiores nomes da mediação no Brasil, e acompanhou esse evento da convenção. Então, ela tem muita coisa interessante para passar aqui hoje para a gente. E eu também tenho a honra de ter aqui na condução do webinar, junto comigo, a Graziele Mello, que integra a lista de mediadores da Camis, é mediadora há 15 anos, é CEO da Clarificar Consultoria e Gestão de Conflitos, que é parceira da Camis neste evento, advogada resolutiva, membro da diretoria executiva da Comissão de Mediação da OAB Minas, instrutora em mediação, autora e coautora de livros sobre resolução de conflitos, mediadora em CFML, faz mestrado na Argentina, tem formação teórico-prática em mediação e é cofundador e membro do Conselho de Ex-Presidentes da Associação de Mediadores de Belo Horizonte e regiões. Então, com essas apresentações iniciais, já dá para perceber que a gente vai ter hoje hoje vai ser uma hora de muito conteúdo, que vão ser trazidas informações muito interessantes. Então, eu vou passar a palavra agora para a Graziele, minha parceira aqui na condução desse evento. Grazi. Boa tarde, quero agradecer as boas-vindas da Maria Antonieta, em nome da Camis, que realmente é uma instituição muito querida, uma parceira realmente nessa caminhada na mediação. A gente pensou nesse tema, inclusive, considerando que a Convenção de Singapura, como a Maria Antonieta já introduziu, ela, na verdade, aconteceu desde meados de 2019, em agosto de 2019, já tem quase 2 anos que ela estava aí para entrar em vigor, e entrou em vigor, e o Brasil ainda não tinha assinado essa convenção. Isso gerou uma série de angústias, especulações, o que aconteceu, por que o Brasil não assina, mas até como um marco mesmo internacional, o Brasil assinou no dia 4 de junho. Então, a gente viu assim, poxa, olha que tema interessante, dentro de um contexto empresarial, já que nós estamos aqui dentro do núcleo, né, de mediação empresarial da Camis, porque é um reconhecimento mesmo internacional da força executiva de acordos advindos das mediações internacionais comerciais. E a Carla, ela esteve presente na convenção em 2019, é uma amiga querida e tem estudado da convenção, acompanhado os impactos. Não tinha uma pessoa melhor nesse momento para a gente trazer que não ela, pelo menos na minha perspectiva, que também é, claro, puxa-saco. Então, eu queria só realmente reforçar as boas-vindas da Maria Antonieta nesse webinar, que realmente promete muito conteúdo para a gente, e
vocês vão ter depois também uma oportunidade da gente sempre seguir à disposição para esclarecer o que precisar ser esclarecido, mas no finalzinho a gente já separou até algumas perguntas que a gente acha que a gente já não pensou, a gente está aqui anotando, né? E Maria Antonieta, desde da nossa conversa inicial, preparatória, o nosso cérebro já ficou ali, ó, borbulhando sobre esse tema. Então, pode ter certeza que, de alguma maneira, a gente também vai se sentir representando um pouco as perguntas de vocês. E o que precisar, o que ficar faltando, o núcleo de mediação está à disposição para vocês entrarem em contato, conversarem, e fiquem à vontade, estejam à vontade aqui, a casa é de vocês também. Então, vou deixar aí a palavra para a Carla, nossa querida palestrante. Fique também inteiramente à vontade, você está em casa. Conte aí um pouquinho para a gente da sua experiência, de como você vê esses impactos econômicos, que realmente é o nosso tema de hoje, é o que nos importa mais, né? Entender por que essa convenção é importante. Por que o Brasil se envolveu, mas por que isso é importante para nós, mediadores, e também para a economia do Brasil, né? Então, deixa essa bola aí para você arrematar, matar no peito e seguir com ela, por favor. Um grande beijo. Obrigada. Obrigada, Maria Antonieta, pelo convite, a Graziele também, todas são amigas muito queridas, a Graziele, né? A gente tem um contato sempre muito próximo, Maria Antonieta fazia tempo que eu não via, matando a saudade dela, e eu fico super honrada de estar aqui na Camis, porque eu admiro muito o trabalho, tanto da Graziele como da Maria Antonieta, e para mim é um prazer falar sobre a Convenção de Singapura, né? Compartilhar com você com vocês o pouco que eu sei, e o que me chamou a atenção quando eu estava lá em Singapura foi quando eu li a convenção, mais do que um marco para a mediação, ela me chamou a atenção pelo cunho econômico que ela tem. Então, eu vi, logo depois que a convenção foi assinada, algumas palestras que falam, nossa, é um marco para a mediação, porque trouxe uma segurança jurídica para o Brasil, com essa questão de agora os acordos internacionais poderem ser executados em caso de não cumprimento. Eu tenho uma opinião pessoal, assim, eu acho que quando a pessoa parte para a mediação, é muito difícil um acordo não ser cumprido voluntariamente. E quando eu li o preâmbulo da Convenção de Singapura, uma coisa me chamou a atenção, porque o preâmbulo dela é muito claro na questão da questão econômica, do viés econômico, do que ela representa para a economia dos países. Em que sentido? Quando você tem uma oportunidade de sentar à mesa para realinhar os desajustes dos contratos que você celebrou, esse realinhamento proporciona para as pessoas a resolução do problema. Isso faz com que a economia do país também tenha um ambiente propício, né? As pessoas que vão resolver os seus conflitos, e não usar o aparato judiciário, elas trazem esse benefício para o próprio Estado, para o próprio país. E quando você fala de uma economia internacional, você traz isso para o mundo, tanto que isso faz parte dos objetivos da ONU para 2030, né? Então, eu preparei até um PowerPoint super informativo, eu até estava falando com a Maria Antonieta, porque eu deixei algumas coisas escritas, alguns artigos e até alguns conceitos que não são usuais para a maioria dos advogados, como o custo de transação, o que é o custo Brasil. Então, assim, ele está mais informativo por essa razão. Depois, quem tiver interesse, eu posso passar o PowerPoint para vocês terem como referência, e qualquer dúvida também eu estou à disposição. Será que dá para a gente começar com o PowerPoint para eu seguir aqui no roteirinho que a gente fez? Por favor. Eu vou compartilhar aqui para você, Carla, e você vai me orientando aqui. Só um minutinho. Tá bom. Então, pode passar, Antonieta, por favor. Pode passar. Bom,
Como a Antonieta já falou na introdução, o que é a Convenção de Singapura, né? Ela é uma norma de direito comercial internacional elaborada pela Comissão das Nações Unidas, né, de Direito Internacional, a UNCITRAL. E ela, o que ela esperava com essa elaboração de uma convenção? A harmonização de todas as leis, para quê? Para poder justamente facilitar essa execução, caso viesse não ser cumprido um acordo de mediação internacional. Mas, fora isso, a convenção tem outras vantagens que, no final da apresentação, eu vou concluir. Mas, antes de entrar no mérito da convenção, eu acho que a gente precisa entender qual é o nosso ambiente, negocial aqui no Brasil. Por que a mediação, de uma forma geral, e inclusive uma convenção que trata sobre acordos internacionais de direito comercial, por que ela representa tanto para o nosso país? Entendeu? Por que isso impacta no nosso ambiente negocial? Antonieta, pode passar, por favor. Então, assim, uma coisa me chamou muita atenção. A convenção, no dia da assinatura, 46 países assinaram. A Convenção de Nova Iorque, ela foi lançada em 58, e na data da assinatura da Convenção de Nova Iorque, 10 países assinaram. Então, veja como a gente anseia, não só o Brasil, mas como os outros países que assinaram anseiam por essa forma de se lidar com os conflitos hoje em dia. E a gente vai entender por quê. Então, veja, hoje nós somos 54 países, depois que o Brasil assinou, que assinaram a Convenção de Singapura. Em praticamente 2 anos que a convenção foi assinada, a gente tem quase 50%, né, de países que são signatários, uma proporção bem grande. Hoje, a Convenção de Nova Iorque são 161 países signatários, a gente não chega em 50%, mas a gente chega numa proporção bem alta para 2 anos de convenção. O Brasil assinou a Convenção de Nova Iorque em 2002 e a gente assinou já 2 anos após a convenção ter entrado em vigor, nós assinamos a Convenção de Singapura para os acordos que são derivados da mediação internacional poderem, eventualmente, sofrerem uma execução forçada se não forem cumpridos voluntariamente. Então, a gente tem 54 países assinaram e 6 ratificaram. Então, eu coloquei aqui na tela, ficou pequenininho, mas eu queria deixar para vocês a lista dos países que assinaram e também os países que ratificaram. Tá? Então, pode passar, Antonieta, por favor. Então, eu achei muito interessante a nota técnica da Secretaria da Economia, que fez o parecer favorável para a assinatura da Convenção de Singapura. Então, eu também deixei aqui essa nota técnica, depois, se vocês quiserem procurar, está aqui o número da nota, e os fundamentos dela. Então, ela fala exatamente da questão do fortalecimento do comércio, da desburocratização da legislação para poder dar uma efetividade e uma segurança jurídica para que aqueles acordos que forem celebrados internacionalmente, eles possam, sim, ser executados de uma forma fluida, sem ter que passar por toda essa burocracia nacional, entendeu? Então, assim, essa é uma característica positiva de quem assinou a Convenção de Singapura, porque ela, ao contrário do que se você tivesse só feito um acordo de mediação, seja ele nacional ou internacional, o que você tinha que entrar como se você estivesse executando um contrato. Mas, com a assinatura da Convenção de Singapura, isso não vai acontecer. Então, a gente espera, esse é um desafio que a Convenção de Singapura tem pela frente, de ver como ela vai ser recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico. A gente espera que ela seja recepcionada com a mesma eficiência que, pelo menos, tem sido tratada
a Convenção de Nova York. Tá? Pode passar, Antonieta, por favor. Então, o que é o Custo Brasil e qual é o nosso ambiente de negócio no país? Né? Então, eu olhei, assim, o Custo Brasil tem vários itens, mas eu olhei o Custo Brasil sob a perspectiva que interessa para a gente hoje aqui, que é sobre o aspecto jurídico, né? Do ambiente jurídico brasileiro e como isso impacta no custo de transação econômica das empresas. Então, o Custo Brasil, na verdade, é tudo aquilo que não permite que o nosso comércio, que os nossos negócios, sejam eles nacionais ou internacionais, fluam de uma maneira que possa realmente trazer divisas para o país. Então, e é nessa falha desse ambiente de negócio que vem esse item, o rótulo de Custo Brasil. E, infelizmente, a questão do Poder Judiciário, das nossas instituições brasileiras, impacta direto no custo de transação das empresas. O que é o custo de transação? O custo de transação econômico é aquele custo que as empresas têm diferente do custo de produção. O custo de produção é aquele que está ligado diretamente à operacionalização do objeto da indústria, do setor da indústria que a empresa está localizada, sitiada, né? E o custo de transação econômico é aquele custo despendido pelas partes que visa minimizar os riscos, as incertezas decorrentes desse ambiente de negócio, desse ambiente de transação, que, na verdade, a transação nada mais é do que essas trocas econômicas. Então, o custo de transação, ele tem como pai o Coase, que fez a teoria da firma em 1937, e depois o Williamson, já nos anos 60, 70, deu mais um viés para ele, que é o viés da governança e das empresas, né? O que ele diz? Né? Ele fala que você tem um custo anterior, que são os custos ex ante, que são os custos de você redigir, negociar e salvaguardar um instrumento de contrato que as partes estão entabulando, e os custos ex post, que são os custos posteriores. Se houver um desalinhamento naquele objeto do contrato, você vai ter que sentar e realinhar novamente. Mas isso tudo gera uma situação que é conhecido na teoria do custo de transação como o oportunismo e a racionalidade limitada. O que é a racionalidade limitada? É essa incapacidade que nós, operadores do direito ou qualquer outra pessoa ligada às questões negociais que estão envolvendo no contrato, tem de prever quais são as intercorrências que podem acontecer ao longo da duração do contrato. Tá? E aí, o que isso ocasiona? Ocasiona um oportunismo. O que é o oportunismo? É justamente nessas falhas de prever tudo o que pode acontecer de intercorrência durante a execução do objeto do contrato, causa uma situação propensa para você tirar uma vantagem daquele contrato. Então, às vezes, você escreve demais, e aí a pessoa fala, mas isso está escrito aqui, e eu não vou... por exemplo, no caso da pandemia, você tem um contrato que prevê várias coisas, várias sanções, mas acontece uma situação inesperada, como foi a pandemia. E aí? Como que você vai fazer? Você pode ter um contrato super bem escrito, você fala, não, mas eu tenho aqui as minhas garantias, eu quero que você cumpra. Por outro lado, se você não tem garantias que prevejam uma salvaguarda que seja realmente robusta para você, você fala, não, você não tem isso previsto, não está no contrato, eu não vou cumprir. Então, esses são os custos que você vai precisar realinhar quando
essas são o realinhamento que você vai precisar fazer durante os contratos. E isso é muito característico de relações de longo prazo, né? Porque se você vê em relações de longo prazo situações que você, às vezes, não imaginava que fosse acontecer. Então, diante dessa questão, o que nós temos no ambiente do nosso país? Muitas questões que provocam uma insegurança jurídica, questões altamente burocráticas, que vão fazer com que esses custos fiquem mais altos. Esses custos ficando mais altos, ele vai ter um impacto no quê? Na economia, porque o juro vai ficar mais caro, a questão do empréstimo vai ficar mais cara. Por quê? Porque os bancos vão ter que ficar vigiando se a pessoa está cumprindo, né? Tem várias salvaguardas, ou eles já colocam um valor a mais, porque se não cumprir, ele já tem uma questão que vai proteger de um problema maior. Então, essa é o maior reflexo, um dos maiores reflexos que nós temos que impactam o sistema Brasil. Pode passar, Antonieta. Então, assim, o nosso sistema jurídico ele é extremamente complexo. É difícil para a gente entender o que dirá para as empresas estrangeiras que vêm para cá. Eles não conseguem entender o sistema tributário. Além do que está previsto na Constituição, tem as normas infralegais e é muito complicado. Depois, as nossas instituições aqui no Brasil, elas não têm a confiança que não transmitem confiança para aquelas pessoas, tanto no Brasil, que vão investir aqui, que são brasileiros, como para também os empresários estrangeiros colocar o dinheiro aqui. Por quê? Porque existe uma quantidade de norma, de legislação que é publicada todo ano e de normas regulatórias que você não consegue, primeiro, quem é daqui acompanhar esse ritmo frenético de publicação de lei que muda e marco regulatório, é muito complicado. Imagina para o estrangeiro. E isso, como eu falei, é uma questão que aumenta muito o custo de monitoramento desses contratos. Encarece muito o dinheiro, né? E encarecendo o dinheiro, o que acontece? Com o encarecimento do dinheiro, a nossa indústria deixa de ser menos competitiva. Por quê? Porque ela não investe em tecnologia, ela não investe em pesquisa e desenvolvimento. E, então, assim, fica difícil de você competir no mercado, tanto interno quanto externo. Então, outra coisa que também aumenta essa questão do custo de transação é essa ausência de uniformidade da jurisprudência, entendeu? E da previsibilidade. Muda a lei, a jurisprudência também ela vai mudar. Então, isso daí é um fator que realmente impacta. Essa mudança da legislação não é só uma mudança de legislação, ela tem um reflexo na questão da jurisprudência, que tem reflexo aonde dentro das empresas? Na governança. Porque, para eu prever as consequências da minha ação, eu tenho que saber, tenho que ter um conhecimento da lei e tenho que saber qual é o posicionamento para, se eu tomar uma ação de um A ou B, quais são as consequências jurídicas daquela minha ação diante, por exemplo, de um tribunal, de um poder judiciário, né? Então, e isso faz com que aumente a judicialização. Aumenta a judicialização, aumenta o custo do governo para manter todo o aparato judiciário, né, funcionando. Você veja, é um dado que eu me assustei quando eu soube. O número de processos eu já sabia, né, segundo o site do CNJ, são 77,1 milhão de processos tramitando, né? Eu acho que foi o levantamento que eles fizeram em 2019, 2020, para 18 mil juízes, ou seja, é impossível você ter um judiciário eficiente. É humanamente impossível, porque o que entra não sai. E quando sai, muitas vezes, aquela necessidade que você tinha de acionar o judiciário, eles não conseguem prestar com eficiência a tutela que você solicitou.
E isso tem um impacto também nas contas públicas, que também vai impactar no gasto, no aumento de tributos, no custo de uma forma geral, né, do país. Nós temos 500 bilhões de reais em depósitos judiciais, que 70% desses depósitos são utilizados para o governo para pagar o precatório. Ou seja, não tem nem incentivo para que o judiciário seja produtivo. Porque se levantar esses 500 bilhões, vai ter um impacto muito grande na economia. Então, é um sistema que está difícil para funcionar e ter uma solução imediata. Por isso, os métodos de solução de conflitos extrajudiciais, e aqui no caso nós estamos falando da mediação, são tão bem-vindos. Porque, só para a gente ter uma noção de quanto representa esses 500 bilhões, quando, em 2017, o governo quis injetar o dinheiro na economia, ele liberou 44,6 bilhões de reais do Fundo de Garantia. Então, veja quanto isso representa. Agora, na pandemia, o CNJ até decidiu que poderia ser substituído o depósito judicial por seguro judicial. Eu acho que é esse o nome, agora me fugiu o nome. E só na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque isso daí, esse dinheiro que está depositado, ele não está no caixa da empresa. E quando você tem um volume muito grande de ações, você também tem um grande volume de dinheiro imobilizado no seu caixa para poder pagar essas despesas. Então, qual é a consequência? São as reações comportamentais e institucionais que decorrem do custo de transação econômica, do risco elevado do ambiente negocial que nós temos aqui no país. Então, isso daí faz com que não haja a realização de transações tenha um nível não tenha transações de alto risco jurídico. Então, o que isso repercute? Você abre mão de ganhos que elas podem gerar, porque quanto mais arriscada a sua transação, a sua negociação, maior é o seu ganho, por isso que ela é de risco. Então, assim, as pessoas acabam aceitando um ganho menor para poder justamente fazer com que o seu negócio funcione de uma forma mais simples. Então, não tem investimento em tecnologia, você não investe nem em pesquisa, nem em tecnologia, né? E aí você deixa de ter economias de escala, combinando, e essa questão que eu escrevi aqui, combinando insumos, distribuição e produtos de clientes no mercado, você acaba fazendo isso de forma ineficiente. Então, a compensação dessa baixa segurança é aquilo que eu já falei, é a falta, uso intenso das instituições jurídicas para garantir o cumprimento, né, dos contratos, e isso vai impactar no custo Brasil. Isso é um dos componentes, né? E a falta de segurança jurídica é aquilo que eu já tinha falado também, que implica no custo de monitoramento constante, acompanhamento de perto do que está acontecendo com os contratos, tá? Para que isso seja, por exemplo, que os agentes financeiros estruturem melhor as suas transações. Pode passar, Maria Antonieta, por favor. Então, aqui, as vantagens da negociação nós já sabemos, né? Eu acredito que todos aqui sejam mediadores, que é a questão do custo, né? O custo de transação são consideravelmente mais baixos. Por que ele é mais baixo? Porque quando você senta para fazer a negociação dentro de uma mediação, você geralmente não vai utilizar a lei no momento que você está negociando. Por quê? Porque você vai realizar essa negociação baseada na prática do seu negócio. Então, além de você conseguir alocar melhor os seus recursos dentro da sua empresa, você pode criar várias situações que são inovadoras
e que, às vezes, de um desalinhamento do contrato, você acaba gerando um outro negócio, porque essa possibilidade de inovar, de criar soluções que atendam os interesses e as necessidades de ambas as partes envolvidas no conflito, você traz soluções inovadoras que, às vezes, muitas vezes, pode gerar, inclusive, um outro negócio. E isso daí, eu estava lendo um artigo que a AT&T, nos Estados Unidos, tem esse procedimento. E eu acho uma questão muito interessante quando você fala do custo, da agilidade, da previsibilidade, do controle que você tem sobre a coisa, da questão da confidencialidade, do controle do risco. Você tem o controle na hora que você contrata. Você está totalmente exercendo está empoderado, exercendo a sua autodeterminação naquele momento, né? A sua autonomia da vontade está sendo exercida plenamente. Por que não usar essa plenitude na hora de resolver os seus conflitos? Então, partindo desse princípio, quando eu li o artigo da AT&T, que ela mudou a forma dela agir quando tinha um problema relacionado com a empresa, eu entendi que ela, quando alguém tem um desalinhamento, ela faz com que a empresa que tem que entregar a sua parte, a sua contraprestação naquele contrato, olhe para o seu processo interno e reorganize e veja aonde está o gargalo da empresa. Aonde está meu gargalo aqui? Aonde está falhando? Porque se eu consigo identificar qual é o ponto dentro do meu processo de produção que causa um desalinhamento no contrato, no momento que eu realinho aquela questão que precisa ser organizada para dar a eficiência e eu conseguir cumprir com o contrato, eu ganho em eficácia, eu ganho com a minha imagem dentro do mercado. Então, tem uma série de outras vantagens que estão ligadas em você. Quando alguém chama a atenção, olha, tem um problema aqui no cumprimento do contrato, aconteceu isso, está assim, tem um problema, vamos sentar e vamos conversar, você realinha isso e, a partir daí, você tem um ganho de eficiência. E na AT&T, esse caso que eles trouxeram, eles forneceram não sei quantos milhões em equipamentos de tecnologia e deu um problema. E como que funciona dentro da empresa? Quando veio a reclamação, eles primeiro levaram para o board deles. Foram lá, falou, tal. Esse board chamou a equipe técnica envolvida no desenvolvimento daquele equipamento, para ver se aquilo tinha procedência ou não. Depois chama o jurídico, depois chama o board de novo e chama o cliente para conversar. Nesse caso, especificamente, quando a pessoa que escreveu, o autor escreveu, ainda relatou que, além deles terem conseguido solucionar esse problema, eles ainda fizeram um outro negócio. Por isso que eu falo, às vezes, de soluções inovadoras podem trazer, inclusive, uma outra oportunidade de negócio, além de manter a boa relação, além de manter a imagem da empresa como uma empresa séria e tal. Então, essas são as vantagens da mediação para o ambiente de negócio, tanto brasileiro quanto para o ambiente internacional. Isso é para o ambiente de negócio como um todo, em qualquer lugar do mundo, né? Pode passar, Antonieta. Então, o que ela representa? O que essa convenção representou para o direito comercial e o ambiente de negócio internacional? Exatamente, que foi o que me chamou a atenção quando eu li o preâmbulo da convenção, mais do que o instrumento de execução dos contratos internacionais, foi exatamente o propósito descrito no preâmbulo, que reconhece o uso da mediação e os benefícios dela na redução dos casos das disputas que vão levar ao término dos relacionamentos comerciais, que facilitam a administração das transações entre os parceiros comerciais e reduz o gasto da administração da justiça dos estados.
você veja que isso eu achei uma coisa incrível, porque foi a primeira, eu fui até ler a Convenção de Nova York para ver se a Convenção de Nova York também teve essa preocupação. E não tem. Essa é uma preocupação muito atual, atual, né, de todo mundo, que é reduzir gasto, de enxugar o Estado, né? E isso está descrito ali. E usando a mediação, né, como uma ferramenta para reduzir esses custos com o aparato jurídico, para poder fazer o ambiente de negócio gerar dividendos, criar divisas para os países. Então, eu achei uma legislação extremamente atemporal, né? E ali ele fala na questão da harmonização de todas as legislações dos países para que possibilitasse exatamente essa execução em eventual descumprimento do acordo oriundo da mediação comercial internacional. Tá? Então, assim, por que, além disso daqui, eu achei genial? Eu sou apaixonada pela Convenção justamente por causa disso. Então, quando você pensa num mundo extremamente tecnológico, onde a globalização, né, já faz tempo, já rompeu os limites, mas que a tecnologia cria uma fluidez nessa relação, como é que você pode ter um ambiente tão veloz, tão fluido, e uma mentalidade para resolver os seus problemas tão lenta? Não é compatível. Quando você fala em resolução de problemas, de conflitos, você tem que pensar em quanto isso representa no custo da sua empresa, não só financeiro, mas da imagem. O quanto isso vai representar para o Estado? Qual é a responsabilidade do Estado em gerar condições para que o ambiente de negócio do país seja um ambiente frutífero, né? Então, assim, o que ela representa? Ela representa essa norma em consonância com as necessidades do mundo altamente tecnológico, onde não só a globalização já está aí há tantos anos estreitando os laços, mas a questão da internacionalização dos negócios. Então, diante de todo esse cenário, ela representa realmente um instrumento que atende os anseios dessa comunidade comercial, das empresas, né? Ela é uma norma extremamente objetiva, né? E uma coisa me chamou a atenção, vem me chamando a atenção nas leituras que eu venho fazendo, que eu já tinha conversado até com a Nazaré, e a Nazaré falou, não é isso. E eu até discordei com ela na época, né? Que é o seguinte, na verdade, quando você tem os acordos realizados por mediação, dificilmente você vai ter um não cumprimento voluntário. Então, assim, os textos de literatura estrangeira que eu vi, eles falam exatamente isso, que a convenção veio só para garantir, estimular o uso da mediação, mas o viés dela é econômico. Por quê? Porque se eu estimulo a resolução extrajudicial, eu desenvolvo a economia e ela continua sempre num ritmo contínuo, sem tantos impactos, né? Se você tem divergências entre países sobre comércio, tudo. E, então, eu acho que é nesse sentido que eu acho que ela cumpre o papel de realmente ser um chamariz para as pessoas repensarem o seu comportamento diante do que o mundo pede. O mundo pede pessoas que resolvam seus problemas com a mesma autonomia que contrataram. Tá? Então, ele é um texto extremamente coerente, tanto que ela tem 15 artigos.
ela é super enxuta. Então, ela não é contraditória. E isso que dá segurança jurídica para as pessoas irem buscar a mediação ou outro método, né, que não seja mediação, mas que comece pela mediação, que já tem um respaldo de uma lei internacional que garante a execuibilidade de um acordo que eventualmente não seja cumprido. Até porque tem essa possibilidade de ser executado, quem pensava em não cumprir agora vai pensar 2 vezes. Pode passar, Antonieta, por favor. Então, assim, eu acho que de todos os artigos, o 4º e o 5 são interessantes, porque aqui o artigo 4º vai dizer os requisitos para a liquidação, os requisitos necessários para que o acordo possa ser liquidado utilizando as normas que estão previstas, a norma prevista pela Convenção de Singapura. E é isso que eu falo sempre, que nós, quando formos recepcionarmos a convenção, o nosso judiciário tem que estar preparado para comparar, estar bem atento ao artigo 4º e o artigo 5º. Se tiverem todas as regras impostas ali para dar validade ao acordo e fazer com que aquele acordo seja cumprido sem precisar ser questionado, como por exemplo, na Convenção de Nova York, que tem que ter o reconhecimento, é só chegar e executar, que ele faça isso, que as pessoas que queiram se utilizar, como a gente vê, às vezes, questionando na justiça a cláusula arbitral ou a cláusula de mediação, que mesmo que tentem, que o STJ ou o STF, quem for responsável para olhar essas questões, olhe de forma objetiva, sim ou não. Estão presentes os requisitos? Estão. Então, não tem conversa. É isso que a gente espera que aconteça, né? Pode passar, Antonieta. Então, aqui, os benefícios da assinatura da Convenção de Singapura para o Brasil é o que que eu já vim falando aqui, né? Durante a minha fala aqui. É a agilidade para a execução forçada dos acordos de mediação comercial internacional, né? Porque o tratamento vai ser diferenciado, você não vai ter uma execução de um contrato, você vai ter a execução de um acordo que tem a previsão do tratado, tem um tratamento, tem um procedimento diferenciado que possibilita essa agilidade, né? Você não vai discutir mais o que está no acordo, você vai simplesmente pedir para que seja cumprido. Outra coisa que foi importante para o Brasil, né, quando você assina, os nossos principais parceiros comerciais já assinaram. Estados Unidos, China, Israel, quem mais? Arábia Saudita, Índia. Então, assim, quando você assina um contrato, quando você faz a mediação e assina um acordo, tanto faz o local que você assinou. Se os países forem signatários, você vai poder executar no local, se tiver previsto a execução, né, no acordo, no local previsto no acordo, ou aonde a empresa tiver bens. A segurança jurídica de estabelecer uma norma internacional faz com que as pessoas se encorajem para usar um método extrajudicial e sentar na mesa para discutir, considerando mais a prática do que realmente a lei, porque a lei não resolve o conflito, ela não resolve o problema que gerou o conflito, porque ela não tem a solução da prática. E muitas vezes quem vai julgar o teu problema, ele não conhece a realidade daquela atividade comercial. E, às vezes, você até ganha,
mas não satisfaz a sua necessidade, muito menos o seu interesse. E nem no tempo que você precisava que ele fosse satisfeito, né? Ela vai reduzir os custos do Estado, né? Das estruturas que estão ligadas para manter esse aparato. Quando você utiliza esses métodos extrajudiciais, e aqui no caso a mediação, você tem uma eficiência e uma eficácia na solução do seu problema, porque você vai resolver o seu problema da melhor forma para ambas as partes, ainda que, não, mas não era aquilo que eu queria, tá, mas às vezes não era aquilo que você queria, mas se não fosse daquele jeito ia ser pior. Então, assim, você tem condição de fazer você tem uma visão hologramática de tudo que está envolvendo aquela situação e pode decidir aonde você vai alocar melhor o seu recurso e até onde você pode ceder para aceitar a proposta que a outra parte está fazendo e construírem juntos a solução que melhor atende, né? Então, isso faz com que a economia se desenvolva. Se nós usássemos menos o aparato do judiciário brasileiro, a nossa economia certamente ficaria mais fluida. Essa questão de conter a mediação já prevista na legislação brasileira, tanto mediação quanto conciliação, negociação, estar escrito e arbitragem estar prevista na legislação, isso é um fator positivo para o Brasil e faz com que nós tenhamos a nota máxima nesse quesito naquela publicação do Banco Mundial, que é a Doing Business, que ela tem um critério para fazer uma avaliação do ambiente de negócio dos países. E, nesse critério, o Brasil, felizmente, tem a nota máxima por ter esta previsão no seu ordenamento jurídico. Então, assim, quando o Brasil assinou a Convenção de Singapura, isso faz com que a gente mantenha essa pontuação e quando nós formos pedir, né, empréstimo para o Banco Mundial ou qualquer outra instituição fora do país, isso conta positivamente para os empresários, para o país, porque muitos contratos é obrigatório que haja essa cláusula, muitos contratos de empréstimo internacional. Então, eu acho que foi uma ótima alternativa ao Brasil ter assinado, demonstra que a gente está buscando, ainda que não tenha atingido a plenitude de um ambiente de negócio fluido, mas que a gente tem tentado, né? Pelo menos possibilitando com que as partes consigam elas próprias resolverem os seus problemas. E aí você pode tirar esse emaranhado de lei que tem aí, porque se você resolve dentro da prática do seu negócio e não faz nenhum acordo que seja contra a lei, você tem um ganho muito bom. E daí você só fica com aquilo que é obrigatório, que é tributo, essas coisas todas, que tem um impacto grande, mas assim, você já livra outras questões que podem também representar um peso na tua questão financeira empresarial. Eu acho que é isso, é o seu último slide, né, Antonieta? Então, era isso que eu tinha para falar. Eu me coloco à disposição de vocês para perguntas. Espero que tenha atendido o propósito, a incumbência que me foi dada pela Antonieta e pela Graziele, né? E foi um prazer estar com todos vocês aqui. Obrigada, Carla. Atendeu, sim, o propósito. Eu pelo menos, agora já estava com a cabeça fervilhando bastante antes desse webinar e agora mais ainda. E quem tiver com a cabeça fervilhando aí também pode mandar as perguntas pelo chat também para a Carla, mas eu vou começar aqui, porque eu achei muito interessante você
falar sobre a questão do custo Brasil, porque nós, na mediação, na arbitragem também, a gente está muito acostumado a falar que esses métodos extrajudiciais reduzem os custos, são mais em conta, enfim, a gente coloca esse discurso assim o tempo todo. Mas é mais do que só reduzir o custo, é reduzir esse custo Brasil, né? São todos esses custos desnecessários, como você colocou, desnecessários, desproporcionais ou irracionais, né? E aí eu queria fazer esse link com a importância da colocação das cláusulas contratuais de mediação e arbitragem, porque, primeiro que a colocação das cláusulas já traz, né, esse benefício. Mas segundo, que também é pensar, né, direito sobre cada cláusula que você vai colocar nos contratos, porque você precisa colocar, como empresário, por exemplo, enfim, aquela que faz mais sentido diante daquela situação, né, diante daquelas pessoas físicas ou jurídicas. Então, também não é só colocar cláusulas assim, por colocar, porque tem uma convenção que prevê, enfim, mas é pensar, né, direitos sobre cada uma que você vai colocar, para que realmente essa redução de custo seja significativa. E aí é uma cadeia sem fim, né, Carla? É uma cadeia assim, positiva sem fim, né? É redução do custo ali naquele negócio, é redução do custo da economia local, é redução do custo Brasil, né? Então, Antonieta, é super válida essa sua colocação, porque assim, você consegue colocar as cláusulas antes, isso faz parte do custo de transação ex antes. Quando você está preparando o seu contrato, isso é uma das coisas que eu acho essencial, a forma como você vai prever a resolução do seu conflito. Porque depois que o conflito está instaurado, já é mais complicado você escolher a forma como você vai otimizar. E tem uma outra situação, você que está aí na Camis, à frente da Camis Brasília e São Paulo, você veja, cada Câmara tem uma particularidade, atende um público, acaba atendendo mais um setor e tal, e você tem a possibilidade de escolher aquela que você que você tem mais afinidade. Então, eu acho que realmente, se as empresas, porque tem uma coisa que me chama muita atenção, às vezes, isso várias vezes eu já ouvi, e eu não acredito nisso, que as pessoas falam assim, é mais fácil eu manter o meu processo da empresa aqui do que eu mudar, eu manter o procedimento da minha produção do jeito que está e que me causa problema, do que eu mudar, que é muito mais caro, eu prefiro pagar na justiça. Eu fico pensando, será? Isso é uma coisa que não tem levantamento, e assim, precisaria fazer uma pesquisa longitudinal, né? uma pesquisa mais durante um certo tempo, e realmente investigar. Porque como você não sabe nunca o que a justiça vai decidir, você não sabe quanto que vai impactar. Fora que as boas regras de governança, que hoje cada vez estão mais em voga, você vê, tem um ESG aí chegando para ficar, e uma das regras da boa governança é exatamente essa, você poder resolver os seus conflitos de uma forma que mantenha a imagem da tua empresa. Então, se você for pegar o caderno daquele do Instituto de Governança do Brasil, o que eles têm ali, o código de ética deles, eles prevêem a mediação e a arbitragem como forma de resolver não só os conflitos entre as empresas, mas entre o board da empresa também. Então, a gente tem que se atualizar. Isso daí vai fazer muita diferença. E o papel do advogado, Antonieta, às vezes a gente fala, isso é uma coisa que eu vou falar bem rapidinho. O papel do advogado hoje, você veja, no Vale do Silício, os advogados são chamados de engenheiros do conflito. Porque o que eles fazem? Eles constroem, junto com o cliente, uma situação
que possa dar fluidez no negócio do cliente. Não, isso não pode, isso não pode. Ah, não, isso aqui não vai dar. Então, o jurídico para de ser aquele cara que diz não pode e passa assim, não, então, qual é a outra forma de nós fazermos? E constrói a situação. O jurídico tem uma importância significativa dentro das empresas, porque quando o jurídico está alinhado com a gestão, com a estratégia e com o marketing, a tendência de você minimizar os seus problemas e deixar que isso se torne um conflito que venha a escalar e que chegue a judicializar é muito grande. Então, o papel do advogado é fundamental dentro das empresas. E se ele for considerado como uma pessoa que pode antever isso, perceber quando um contrato tem alguma coisa que é um ponto que pode sair da reta antes que saia. Ele pode sentar e conversar e otimizar aquela questão de uma forma assim que aquilo nem escale para o conflito. Espero que eu tenha respondido. Vou até assumir a palavra agora, então, nesse bate-bola aqui meu e da Maria Antonieta, porque, pelo que a gente está percebendo aqui no chat, o pessoal gosta muito da exposição, eles estão animados, assim, pelo que você trouxe, eu fico até feliz, assim, pelo retorno que eles estão dando aqui no chat. Já vou até antecipar 2 perguntas que foram feitas, então, em combo, tá? Aí eu leio as 2 e você já responde as 2, então, beleza? Tá. Beleza. Tipo um bloquinho de 2 perguntas, olha só. O Gelson, ele primeiro parabenizou você pela exposição. Obrigada, Gelson. E aí ele falou, a Convenção de Nova York, que a senhora mencionou, é a Convenção de Nova York sobre a compra de mercadorias no comércio internacional? Aí fica aí para você. Aí, só mais uma, porque você fala das 2, tá bom? Fica melhor. Aí o Alberto ele trouxe um contexto maior, ele trouxe excelente palestra, parabéns à Carla, brilhante explanação, a organização da Camis. Tenho a impressão que muitos profissionais estão acostumados com a litigiosidade e ganham a vida com o descumprimento dos contratos. Percebi que a Convenção de Singapura traz a coercitividade como impulsionador para o cumprimento de acordos de negócios. Para você, o caráter coercitivo é a melhor forma? Como mudar de maneira orgânica a cultura litigiosa que parece mover profissionais do direito e empresa? Bom, então vou responder a do de Nova York. Gelson. De Nova York, é do Gelson. Então, Gelson, a Convenção de Nova York, ela fala sobre a execução dos acordos, das decisões obtidas na arbitragem internacional, no comércio internacional por meio da arbitragem, tá? Então, não é de compra e venda, mas está relacionado ao comércio internacional, o direito comercial internacional, mas que, quando tem um problema, vai para a resolução através da arbitragem e a sentença arbitral aí vai ser executada nos países signatários, né? Aquelas pessoas que, né, que assinaram e que podem fazer uso da Convenção de Nova York. E aí, a pergunta do... A pergunta do Alberto? A do Alberto. Então, Alberto, o que eu acho disso? Eu não acho que a coerção faz ninguém, no meu ponto de vista, fazer aquilo que deve ser feito. Você veja aqui no Brasil, quantas sentenças judiciais ficam sem cumprimento porque o réu, que já tem má intenção, né, ele pega e esvazia o patrimônio dele, passando em nome de terceiro. Tem uma decisão que manda ele pagar, que manda ele fazer, bloqueia bem. Você vai procurar, não faz. E também assim, o que eu penso sobre a lei? É uma visão particular minha. A lei, quando ela é acionada, ela já é o fracasso do sistema. Porque quando você tem posturas colaborativas e cooperativas, você não precisa invocar a lei. Você traz o seu negócio por meio da prática, funcionando com eficiência e muito mais eficácia do que se você tiver uma lei que diga faça assim, faça assado. Porque se eu não quiser fazer, ninguém vai me obrigar a fazer. As pessoas de boa fé se matam para pagar, mas as pessoas que são mal intencionadas, elas passam a vida inteira fugindo. O sistema não funciona.
Então, assim, eu não acredito na coerção como forma de cumprimento. Eu acredito na mudança de mindset das pessoas, entendendo que o espírito colaborativo e de cooperação faz com que o seu negócio renda muito mais do que se você tiver que parar para ficar perdendo tempo de responder processo, de ter que fazer reserva para pagar uma execução. Então, assim, eu particularmente eu não acredito nisso. E até você sabe uma coisa engraçada? Eu trabalhei numa época para a seguradora. E assim, eu era responsável por usar acordos de menor monta que não valia a pena entrar na justiça. E assim, eu via a gente chegar com moedinha contado para pagar os acordos. Quanto mais simples a pessoa, mais ela honra os compromissos. Quanto mais estrutura financeira e o tamanho da empresa, se ela resolver que ela não vai pagar, ela não vai pagar. Quando que ela vai pagar? Quando aquela pendência estiver dificultando um outro negócio que ela quer realizar. Daí ela chega para você e faz um acordo. Mas enquanto ela resolver que ela não vai pagar, que ela vai pagar quando ela quiser, pode ter ordem de bloqueio, a pessoa some com o negócio, some com o patrimônio, você não consegue achar. Então, assim, as pessoas só fazem alguma coisa quando ela tem interesse e ela tem uma necessidade para resolver aquilo. Então, por que não fazer isso de forma colaborativa e cooperativa? Esse é o meu posicionamento. Eu acho, Carla, que é uma combinação, né? Em alguns momentos a coerção tem uma certa importância, mas esse aspecto da conscientização também da sociedade é muito importante. Eu acho que essa convenção ela traz um importante momento, né, para o Brasil, e porque, querendo ou não, a gente precisa se conscientizar que esses métodos extrajudiciais eles podem ser a primeira opção para resolver esses desalinhamentos nos contratos e todas essas relações, ao invés de ser somente através do judiciário. Bom, eu não sei se tem mais alguma pergunta no chat ou se a Grazi quer fazer mais alguma pergunta. Uma pergunta assim, a Carla falou assim, olha, tem coisa que a gente nunca vai ficar sabendo mesmo, por exemplo, os motivos concretos do Brasil ter demorado para assinar aquela coisa toda, mas e a União Europeia? Por que ela, de alguma maneira, não foi signatária? Você tem notícias sobre isso? Olha, Grazi, o que a gente sabe é que a União Europeia ela segue a lei modelo. E, assim, a questão é se eles assinam em bloco, né, como União Europeia, ou se cada país vai assinar, cada país assina a convenção, não em bloco, mas individualmente. E, assim, pelo que eu vejo da literatura, né, existe uma resistência em relação à convenção, porque eles acham que a lei modelo já é o suficiente e eles têm a própria legislação deles que prevê, em caso de descumprimento, a forma da pessoa ser compelida a pagar o acordo de mediação ou arbitragem. Pelo menos essa é a notícia que eu tenho. Então, a dúvida maior é se eles assinam em bloco ou se assinam individualmente, cada país, e a justificativa para que não ter feito isso ainda é que eles seguem a lei modelo, né, que até foi a lei modelo usada como parâmetro para a Convenção de Singapura. Se você ler a lei modelo, você vai identificar alguns artigos muito semelhantes. Então, essa é a resposta que por enquanto, a gente sabe. Por isso que eles não assinaram ainda.
Deixa eu só pegar um gancho, então, nessa pergunta da Grazi, Carla, e te perguntar se você teve alguma percepção em relação à realidade da mediação nos outros países, quando que não sejam da União Europeia, quando você esteve em Singapura. Eles faziam umas coisas interessantes em Singapura, né? Que era, faziam rodadas de conversa, então eles separavam as mesas, né? As pessoas em mesas diferentes com várias nacionalidades. E assim, as únicas pessoas, os únicos países, pessoas de países que eu via, não, lá para a gente é ok, funciona bem, eram países que foram colonizados pela Inglaterra. Então, assim, Inglaterra, Canadá, Austrália, esses, você conversava e era uma coisa assim para eles normal, entendeu? Não, os outros países, eles também estão discutindo a forma de implementar, qual a remuneração do mediador. Então, as questões eram as mesmas que nós tínhamos aqui. E foi para mim uma grande surpresa, porque eu pensei que a gente estivesse muito atrasado. Mas tirando Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, eu, assim, né, que você conversava com o presidente de câmaras lá, ou até mediadores. Engraçado, não era uma coisa que estava pacificada, que era fácil, era muitas dúvidas em relação à remuneração do mediador. Então, assim, é engraçado isso, né? O mundo parece ser diferente, mas é igual, né? É isso que é aí. Então, essa mudança de mindset tem que partir da necessidade do comércio atender às demandas da tecnologia, da evolução da tecnologia, que a legislação não consegue acompanhar o mesmo ritmo, e também dessa questão de você não ficar empatando o seu dinheiro em reserva para poder pagar juro ou resolver o problema lá na frente. Deixa o dinheiro investido no desenvolvimento do teu negócio, não para pagar custo judicial ou para fazer provisão se você perder a ação, entendeu? Ótimo. Vou fechar, então, com mais uma pergunta. Estou vendo aqui que no chat não tem mais ninguém com perguntas, então eu tenho só mais uma. Então, Mas a Maria Antonieta você pode pode? perguntar Pode, Maria tudo que Antonieta. você pode perguntar o que você quiser. Vai lá, Grazi, fica à vontade. Então, só mais uma aí, a gente, pelo menos da minha parte, assim, eu dou por encerrada, porque realmente tem muitas coisas para a gente poder falar, conversar, e eu acho que algumas curiosidades são interessantes para a gente amarrar ainda mais o tema. Por exemplo, o que é necessário da manutenção? O que é necessário para que a mediação seja a primeira opção para resolver os desalinhamentos dos contratos, relações, ao invés do judiciário ou arbitragem? Vai muito ao encontro daquela pergunta também do Alberto, mas precisa trazer isso de uma maneira geral, focada nos contratos internacionais, nos negócios internacionais, quem sabe até uma perspectiva dessas tecnologias também, que a gente tá tendo de alcance uns aos outros, né, através da web. Você sabe que isso é uma questão de estratégia, Grazi. Isso daí faz parte da estratégia e isso está dentro da mudança do mindset das pessoas. Então, assim, qual é a minha estratégia? Qual é a estratégia da empresa? O que a empresa quer? Como eu vou exercer e fazer a gestão da minha empresa? Então, essa mudança de mindset precisava, e aí vem a Convenção de Singapura atender, fazer essa interferência no sistema, fazer com que as pessoas se sintam incomodados com todas as, por exemplo, com o custo do Brasil, você fica incomodado. Se você está lá, vai competir internacionalmente, mas você tem condições inferiores de competição, porque o seu custo é mais alto do que uma empresa que está fora do país, porque o nosso custo do Brasil é muito alto, e o custo do judiciário em segurança jurídica tem um peso significativo nesse custo, né? Então, eu acho que isso é uma questão, primeiro, de mudança de mindset. Quando que o mindset é mudado? Quando você faz uma interferência no sistema
causa um desconforto e apresenta uma outra alternativa para aquelas condutas que já são enraizadas na cultura das pessoas. Então, o que a gente tem aqui no Brasil, falando de Brasil, é uma cultura da litigância que precisa ser mudada. E isso só vai acontecer na hora que esse sistema sofrer uma interferência para provocar um desconforto e as pessoas terem outro olhar para resolver os seus conflitos. Então, eu acho que é uma questão de você criar um sentido para a pessoa, sair daquela posição de anos, eu faço assim porque sempre foi assim, e criar um senso para, não, mas eu vou, esse aqui não está legal. Mas você oferecer alguma coisa para ela que vai fazer sentido. Isso daqui, para mim, faz sentido. Então, eu vou sair dessa cultura da litigância e vou para uma cultura colaborativa, cooperativa, seja a negociação, conciliação ou a mediação, para que eu possa resolver isso de outra maneira e experimentar. E aí você faz a mudança da cultura. Eu acho que eu não, particularmente, eu acho que a mediação tem que ser feita por câmaras privadas, né? Mas até esse papel do judiciário, ele faz com que o assunto da mediação venha à tona. Talvez seja através dele que vá se fazer a mediação mais conhecida, né? Que traga isso. Só acho que uma mediação feita por Câmara é infinitamente diferente e pode trazer muito mais resultados positivos do que você fazer judicialmente, sem desmerecer os conciliadores, mediadores judiciais, porque eu também sou, mas porque você pode escolher quem que você quer para te auxiliar a facilitar essa conversa. Então, você pode escolher dentro de uma Câmara alguém que seja especialista no tema que você precisa debater. Então, é essa a vantagem disparada da Câmara privada, que eu acho que deve ser reconhecida, incentivada, divulgada, e as pessoas precisam fazer conta de verdade, porque eu duvido que um processo judicial seja mais barato do que você resolver o seu problema ou um princípio de apagar o princípio do incêndio antes que ele tome conta da casa, né? Toda razão, Carla. Concordo plenamente com você. Essa sua frase é ótima. As pessoas precisam fazer conta de verdade, as pessoas precisam analisar de verdade o que significa, né? A mediação, o que significa a arbitragem. Bom, eu só tenho a agradecer a você. Essa palestra foi riquíssima, assim, com informações maravilhosas. Acho que eu aprendi muito, espero que todos aqui, tenho certeza, né, que todos aqui também aprenderam muito também. Queria agradecer a Grazi pela parceria aqui nessa condução, juntamente com a Clarificar. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, que assistiu aqui ao vivo, né? E dizer que quem não assistiu ou quem quiser assistir outras vezes, esse webinar vai ficar gravado no canal da Camis no YouTube. E como a Carla falou, quem quiser o material, né, o PowerPoint que você preparou, pode mandar um e-mail para a gente ou para a Carla, solicitando que a gente disponibiliza. Não é isso, Carla? Isso mesmo. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, Antonieta. Foi um prazer te reencontrar aqui. Graziele, eu tenho um contato mais próximo com ela, e é sempre bom fazer qualquer evento com a Graziele, que é sempre muito animada, ela sempre topa tudo. A gente fala para ela, vamos fazer, vamos, ela topa tudo. Ela é sempre empolgada para esses compartilhamentos de conhecimento. A Grazi e agora você me proporcionando esse espaço aqui para falar um assunto que me é tão caro. Eu queria agradecer a você, a Graziele, principalmente para todas as pessoas que ficaram até o final e tiveram paciência de me ouvir. Eu estou à disposição, a Antonieta tem o meu e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu super estou à disposição. E também o meu PowerPoint, eu fiz ele com mais detalhes, justamente para vocês poderem, se quiserem, olhar e daí saber onde buscar,
né? E o que tiver de dúvida eu puder colaborar sempre, eu estou sempre disponível para compartilhar. Obrigada, Carla. Obrigada, Grazi. A vocês todos. Estou aqui mandando para o pessoal aqui, ó, que eu estou guardando eles lá no Clarificar Conflitos para a semana de lives que a gente conversou, que estamos aí em parceria para somar cada vez mais formações complementares para vocês também. Isso mesmo. Obrigada, pessoal. A gente está caminhando aqui para o final já. Então, que todos tenham uma ótima noite e a gente se vê nos próximos eventos. Um abraço para todos, um beijo para a Antonieta e para a Grazi. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.